bem-vindos, boa noite. São 18 horas e 5 minutos. Para você que está do outro lado e se junta a nós, seja bem-vindo. Nós temos hoje a graça de trazer para vocês este direto e esta meditação, da qual vamos tratar exatamente desta parte da qual nós estamos a buscar a presença agradável de Deus. Boa noite, irmã Diolinda. Bem-vinda. Bom, como todo sempre, o Senhor é por nós. O Senhor foi conosco a noite passada e também vai ser com esta noite. Mas antes de tudo, vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Romanos, no capítulo 15 e no versículo 1 a 3. Bem-vinda, irmã Sil, bem-vinda, irmã Graça. O livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 1 a 3, diz o seguinte: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Palavra do Senhor, e assim vamos orar. Deus, na tua presença nós estamos. Queremos compreender a tua palavra. Fala, Senhor eterno, através do seu servo, e seja feita a tua vontade na compreensão que os meus irmãos do outro lado terão em função da mensagem que vamos ouvir e da meditação que vamos compartilhar. Tudo faças segundo a tua vontade, de hoje e eternamente. Amém. Bom, irmãos, nós estamos exatamente a falar sobre fraquezas. Estamos a falar sobre dificuldades. Estamos a falar sobre fortalezas. Bem-vinda, irmã Maria Antônio. Estamos a falar exatamente aquilo que qualquer um de nós deve ter já passado por ela. Dificuldades. A palavra de Deus é clara quando nos coloca esta realidade, e o apóstolo Paulo nos remete a essas realidades todas, nos dizendo de que há, afinal, fracos no nosso meio. Há, afinal, pessoas que precisam de apoio, que precisam de alguém que os puxe, que os leve. Paz do Senhor, irmã Célia, que os ajude para atravessar a outra banda. Na verdade, nós estamos num período meio que, não só do ponto de vista biológico, porque fala-se muito da questão biológica, mas eu sempre fico muito preocupado com a perspectiva psicológica. As pessoas hoje estão muito confinadas, até mesmo no pensamento. E então, quando Paulo nos remete a essa realidade, ele diz que é preciso que nós olhemos para os fracos. Ora, nós que somos fortes, nós, quem são estes nós? Quem são estas pessoas que devem ser chamadas nós, para podermos então entender que estas pessoas tratadas como nós sejam fortes, e essas pessoas fortes devem então ajudar os fracos. Olha, Paulo faz esta comparação, ou traz essa realidade para nos levar a compreender que Cristo é o nosso exemplo de abnegação. Cristo era forte, é forte, na medida em que ele é Deus. E ele sai exatamente do seu habitat normal, do seu habitat eterno, e desce para ajudar os fracos. Por quê? Porque Cristo era forte.
Porque Cristo tinha as suas mãos com todo o poder, tinha o seu corpo revestido de poder. Porque se não vejamos, ele não nasceu, por exemplo, da forma que nós, os humanos, nascemos. Mas, entretanto, nasceu de uma mulher. Ou seja, talvez diríamos assim, ele não foi concebido da forma como todos nós fomos concebidos. Cristo teve um conceber especial, que a virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria e ela ficou grávida. Logo, Cristo era forte. Mas nessa altura, da qual Paulo nos traz essa realidade, que Cristo já não estava presente. Até porque nessa altura Paulo já havia recebido a sua missão de Cristo e já estava a caminhar na sua missão. E então é agora Paulo que está a nos lembrar que nós temos fracos. E se formos a olhar, por exemplo, por essa estrutura que passamos agora, vamos ver, por exemplo, que a nível da igreja há estruturações, há hierarquias. E supostamente ou hipoteticamente, podemos perceber que as pessoas, por exemplo, que estão na liderança, ok, da igreja, sejam as mais fortes do ponto de vista do conhecimento da palavra. Tenham esta fortaleza a nível daquilo que é o conhecimento, a nível daquilo que é a escatologia, que de facto um crente iniciado não conhece. Então, Paulo está a dizer isso. Olha, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Até porque a palavra diz que nós somos ministros do Senhor. E os ministros não são aqueles que se servem. Os ministros são aqueles que devem servir. Bom, é melhor esquecer essa perspectiva política, ok? Porque essa perspectiva política nos atrapalha um bocadinho. Mas a verdade é que Cristo, não é? Ele nos coloca como ministro deles, ou dele melhor, para que então nós possamos servir aos nossos irmãos. Afinal de contas, quando nós estamos a falar de servir os nossos irmãos, então temos que entender que afinal existem alguns fracos, não só do ponto de vista da própria palavra como em si melhor, mas também como, por exemplo, através do intelecto espiritual. Eu tenho falado muitas vezes a algumas irmãs que elas precisam mostrar o caráter de cristão. Cristo, através de Paulo, e Paulo diz para nós devemos ser imitadores de Cristo, como ele foi. Como nós estamos a ser imitadores de Cristo. E nessa imitação tem parâmetros, tem exatamente degraus a subirem. Porque é Jesus Cristo que diz mesmo aos seus discípulos de que se a fé deles fosse no tamanho de um grau de mostarda, poderiam dizer ao monte, olha, sai daqui essa montanha, sai daqui e vai para o mar. E a montanha iria obedecer. Então, afinal, nós temos esses fracos. Nós temos esses irmãos que precisam da nossa ajuda. E aí nós podemos perguntar, onde estão esses irmãos? Estão entre nós. Às vezes até pode ser eu próprio. Pode ser o irmão que está do outro lado. E que precisa de ajuda. Que precisa de suporte para continuar a seguir a Cristo. E é aqui onde muitas vezes a gente pergunta. O irmão muitas vezes já se perguntou quantas pessoas da igreja saíram por causa do seu comportamento? Talvez você diga assim, não, ele saiu porque ele é fraco. Ah, aí está a questão. Ele é fraco e precisa da ajuda. E todos quantos são fracos, a gente precisa de ajudá-los. Mas a pergunta vai, você é forte ou você é fraco? Em que você é forte e em que você é fraco? Todos nós somos tentados pela nossa fraqueza. Mas Cristo, através de Paulo, está a dizer que devemos ajudar os fortes. Portanto, cada um de nós agrada o seu próximo, visando o que é bom para a edificação.
Olha, às vezes quando nós andamos assim com alguns irmãos, nós demos conta que o irmão precisa mesmo de ajuda. Por quê? Porque quando nós somos convertidos, ou quando somos novos convertidos, a nossa piedade muitas vezes até não existe. Ou a piedade que devemos ter, o amor que devemos ter pelas outras pessoas, às vezes até não existe. É só te pisarem no dedo que você já despoleta logo. E você não sabe, você não me conhece, você vai ver. Às vezes até no equilíbrio emocional. Tudo para ti é ofensa. Tudo para ti não presta. Tudo que vem dos outros nunca está bom. Às vezes até é na sinceridade. O irmão marcou um encontro com o outro. Ele está atrasado. E o irmão liga para ele. Oh, como és? Onde é que tu estás? Olha, eu estou mesmo já aqui próximo a chegar. Mas não tem, na verdade ainda nem chegou, ainda nem saiu de casa. O fator da sinceridade. E muitos de nós caímos nestas, como dizem alguns irmãos de outras denominações, de que, não, isso é um pecado pequeno, mentir não faz mal. Mas quem tem o caráter de cristão, quem busca o caráter de cristão, tem que conhecer o amor na sua essência. Porque Cristo reduz exatamente os 10 mandamentos em 2. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o outro é amar o próximo como a ti mesmo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós nos doamos. Quando nós amamos o nosso próximo, nós nos despojamos para ajudar. Quando nós entendemos a fraqueza do nosso irmão, nós queremos ajudar. Mas não está nessa conjuntura atual de que quem ajuda, okay, leva para si um saquinho de arroz, um litrinhozinho de óleo e ainda para te entregar, ele ainda tira o telefone para tirar uma fotografia a fazer a entrega das pessoas, ou a entregar exatamente os produtos. Cristo não diz isso. Cristo não diz para nós nos exaltarmos quando nós ajudarmos os irmãos. Pelo contrário. Cristo diz que fazendo isso nós estamos a cumprir a lei. Gálatas 6:2. Ajudai-vos uns aos outros. Fazendo isso, estão a cumprir a lei. Então, irmãos, a gente procura saber a sua fraqueza é onde? Está localizada onde? Porque, na verdade, quando também Paulo fala disso, Salomão vai dizer algo muito mais profundo. Preste atenção em tudo que te ensinam e aprenda o máximo que você puder. Esta é uma palavra de Provérbios, só não me ocorre agora aqui a palavra, mas este texto ficou comigo por uma vez, o Manos aí a ter passado isso para mim. E eu estava com os meus 17 anos, mas isso ficou aqui. Preste bem atenção em tudo que te ensinam e aprenda o máximo que você puder. Você que é fraco, você que é forte. A Bíblia chama a atenção de que precisamos guardar o que temos para que ninguém nos tire. Mas você que é fraco, você alguma vez já disse, olha, eu preciso de ajuda nesse sentido? Você que é forte, já alguma vez identificou alguém que precisa de ajuda e ajudou esta pessoa? Porque fazendo isso, se o fraco diz que eu sou fraco e preciso de ajuda, ajuda o forte a pelo menos ajudá-lo. E o forte que identifica que o fraco precisa de ajuda, então os dois se ajudam. E fazendo tudo isso, estamos a cumprir a lei. Fazendo tudo isso, estamos a nos edificar melhor. Eu me satisfaço com, e aqui preciso parar um pouco para dizer aos irmãos, que a honestidade, a sinceridade, o equilíbrio emocional e a coragem
e otimismo são virtudes que nós devemos atingir desde o momento que somos salvos, ou desde o momento que Cristo nos retira do lamaçal do pecado. Então, a partir dali, nós precisamos criar condições de sentirmos a presença do Senhor. Mas quando nos estendem a mão, quando nós estamos no fundo do poço e nos estendem a mão, se essa mão vier cheia de amor, esta pessoa automaticamente se doa. Se esta mão for cheia de sinceridade, esta pessoa se abre, ela confessa, ela se abre para tirar os seus pensamentos mais negativos. Mas também nesta coisa de ajudarmos os fracos, muitas vezes há fortes que ajudam os fracos e depois espalham a vida deste fraco. Desta forma, não estamos a nos edificar. Na verdade, quando é que nós deixamos de nos edificar? Quando não ajudamos os fracos. Quando não ajudamos os fortes. Quando é que a igreja deixa de ser uma igreja forte para ajudar os fracos? Quando essa igreja não pensa nos objetivos sociais. Quando não quer se interessar pelos pobres, vamos dizer, pelos sem teto, pelas viúvas. Quando uma igreja não está preocupada a que os seus membros se formem do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teológico, quando a igreja não quer conhecer, não quer saber, não está interessada se você lê a Bíblia ou não. Mas quando a igreja está preocupada com esses elementos, a igreja é forte. E então atingimos aquela expressão de Jesus que disse a Pedro: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Você está em que lado? Quando falo igreja, estou a falar dos fortes, daqueles que lhes foi dado a responsabilidade de ajudar os outros a crescerem. Você está em que lado? Está no lado dos fortes ou está no lado dos fracos? Está no lado daqueles que ajudam a melhorar ou está no lado daqueles que ajudam a piorar? Ou ainda está no lado daqueles que estão disponíveis a se doarem para as pessoas? E quando você se doa, meu irmão, eu queria trazer aqui o exemplo do ancião Felipe Matuba, que quando eu o conheci, eu não era amigo dele, nem era amigo dos filhos dele. Mas ele a mim se doou, a mim ele se entregou. E a coisa boa que ele fez foi dizer para mim: Orlando, estude. Por isso é que quando eu terminei a faculdade, eu levei para ele o canudo. Ele era forte, porque ele já era médico, já era doutor. E eu só tinha o ensino de base. Mas ele se doou, pagando o colégio onde eu estudei, até ao ensino médio. E o ancião Felipe continua se doando para as pessoas. Isso é um exemplo daquilo que eu estou a falar sobre doação. De ajudar os fracos. E quando ele fala-me sobre essas coisas do ponto de vista acadêmico, ajudou-me do ponto de vista espiritual. Porque hoje o Orlando que vocês conhecem também é graça a este homem que se doou a mim. Então a gente pergunta: você seria capaz de se doar? E quando Jesus voltar, você teria coragem de dizer assim: olha, cumprindo a tua palavra de Romanos 15,
1 a 3, eu me doei. Eu, Orlando, me doei a Vita, me doei a Silvia, me doei a Maria, me doei a Graça, me doei a Flora, que também está a assistir, me doei aos adolescentes, me doei aos jovens. E estes eu posso te entregar. E do mesmo jeito que Jesus Cristo disse, Pai, todos aqueles a quem o Senhor me deu estão aqui, excepto aquele que foi para a perdição. Meus irmãos, o amor, a honestidade, a aparência, a humildade, a sinceridade, devemos nos doar. Para a questão dos irmãos casados, a doação deve ser constante. Para os irmãos solteiros, também deve ser uma constante. Para a igreja, deve ser uma constante. E o Senhor está muito, muito interessado que hajam pessoas que se doem. E quando você que vai receber a doação, então preste atenção em tudo que te ensinam e aprenda o máximo que você puder. Se este provérbio não ficasse em mim, provavelmente não teria hoje estar do jeito como estou. Mas isso caminha comigo. E todos os meus alunos e formandos e amigos que conheço, nunca faltei de dizer isso para eles. Preste bem atenção naquilo que te ensino e aprenda o máximo que você puder. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Senhor nos transforme e nos ajude a caminhar nesta trajetória ou neste deserto que temos que passar, porque nós precisamos de conseguir entender que Cristo foi o único que conseguiu doar-se de forma tão profunda, querendo sempre que nós atinjamos a estatura dele mesmo. Então, o Senhor nos ajude, nos guarde e nos abençoe para que esta mensagem continue a fazer morada em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer aos irmãos que se doaram para continuarem conosco a verem e a assistirem a esta meditação, assim como a irmã Glória, a irmã Maria Antônio, a irmã Silvia, a irmã Yolinda, a irmã Ana Paulo, a irmã Angelina Vita e a irmã Noelma, bem como os outros irmãos que agora a tecnologia não quer nos mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, vamos orar para terminar, mas antes de terminarmos, eu vou depois, dentro de 10, 15 minutos, voltar para então poder fazer a avaliação somativa da apresentação dos setores da juventude que acabamos de apresentar ontem. E depois não se esqueça que às 20 horas nós temos a nossa palestra sobre família, uma instituição decretada por Deus. Se assim me esqueci, então a irmã Silvia depois vai retificar e depois quando entrarmos também vamos retificar. Muito obrigado a vocês por tudo, porque o Senhor é o nosso guia. Deus, nós estamos satisfeitos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos no início que o Senhor nos ajudasse a compreender a sua palavra. O Senhor ajudou e nós estamos certos disso. Mas pedimos ainda e imploramos ainda que o Senhor perdoe todas as dificuldades que se tornaram em pecado que nós cometemos contra si. Seja conosco, ajude-nos constantemente para que consigamos atingir, acima de tudo, a tua estatura. Tal como Paulo fez, tal como Paulo conseguiu, nós também poderemos dizer que combatemos um bom combate e a glória nos espera. A coroa melhor nos espera. Mas nós estamos ainda contigo, Senhor, e queremos continuar aqui nesta terra para podermos ajudar os nossos irmãos, aqueles que verdadeiramente são fracos e precisam ser ajudados. Ajuda-nos também, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Bom, então, irmãos, muito obrigado. Como disse, dentro de 10, 15, 20 minutos no máximo estarei de volta para poder então fazer este resumo dos setores apresentados e esperar que os irmãos consigam melhor compreender tudo aquilo que foi apresentado pelos nossos líderes dos setores dos adolescentes e jovens. Paz a